Meu nome é Jorge, sou responsável pelo grupo de qualidade da Prime IT, que abrange as áreas de metodologia, as áreas de processo, e para podermos promover um evento de reflexão sobre uma transformação ágil, eu contei com a ajuda de um amigo, de um profissional que está com a gente, inclusive está completando um ano de Prime IT essa semana aí, para que pudéssemos aí refletir. Eu vou pedir a esse meu amigo, esse grande colega e parceiro de eventos aí de transformação ágil, para que ele se apresente a vocês aí. Fábio, muito bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos novamente. Muito legal estar mais uma vez aqui falando sobre o assunto de agilidade. Me apresentando um pouco, meu nome é Fábio Silveira, tenho 10 anos aí na área de tecnologia, mais uns 8 anos dedicado à parte de seguros, pelo menos uns 5 anos mais dedicado a essa parte de gestão ágil. Já atuei desde como desenvolvedor até gestor de projetos. E atualmente a gente está dedicado aí a essa questão de como Scrum Master, Agile Coach de alguns times também. Então a gente tem focado bastante nessa questão, esse tema tão importante hoje, que é a questão do ágil com seus frameworks aí, Jorge. Legal. Obrigado pela rápida apresentação. E até para a gente, nós chegamos na abordagem, na discussão da elaboração desse conteúdo e chegamos no número 7, né, Fábio? 7 motivos. A gente sabe que poderíamos ser levantados N, mas o número Uhum. 7 a gente vai expor aqui quais são, um a um, mas é um número que a gente considerou que abrange praticamente aí os relevantes, os principais que justificariam aí uma transformação nas organizações. É o que a gente mais identifica no dia a dia também, né? É verdade. Agora, o Fábio, quando a gente trabalha junto, ele gosta sempre de deixar, e até usa uma expressão, antes a gente estar na mesma página. Ele usa bastante essa expressão para que antes até da gente começar a abordar os motivos, entender algumas questões que vale a pena refletir. E uma delas, que é até legal, a palavra ágil. O que vem na cabeça das pessoas quando... Vem cá, você tem que ser ágil. O que é ser ágil? Fábio, o que uma pessoa pensa quando ela escuta assim, olha, você tem que ser ágil? O seu projeto tem que ser ágil. O que vem na Exato. cabeça das pessoas? Fala para mim. Geralmente, quando as pessoas já passei por essas situações de gestores, ouvi pela primeira vez o termo, até como quando começou essa questão de incorporar agilidade nas organizações, todo mundo entende que ágil é entregar rápido, né? Ser rápido, ser veloz. Alguns até falam de ser eficiente, que é um fato, mas em grande maioria entende com velocidade e rapidez. Nada mais que isso. Já pensa em Geralmente, velocidade, é geralmente é isso. automático, né? Geralmente é isso. Isso vale a pena a gente entender, né? Quando a gente está falando de ágil, de métodos ágeis nas organizações, primeiro a concepção de ágil, sim, tem de fato um movimento, um pensamento rápido, mas sempre de maneira inteligente, não de qualquer jeito, certo? Entre aspas falando. E aí entra a concepção de agilidade. A agilidade, ela vai considerar o seguinte: ter uma atuação ágil, ou seja, rápida, de maneira inteligente, e olha, Fábio, essa palavra adaptação, adaptativa, adaptação, tem muita força nesses métodos ágeis aí, principalmente no que se trata do tema transformação, com o uso de um ou mais frameworks. Essa definição de agilidade aí você vê que não é uma definição que envolve atuação ágil, envolve framework. Um conceito que tem que ficar bem claro, né, Fábio? Exato, e até essa questão que a gente fala aí de frameworks, só para deixar claro, também quando a gente fala frameworks, em suma, ferramentas. A gente tem ferramentas dentro da agilidade, alguns processos e métodos, então tudo é considerado como um framework. A gente pode utilizar sim ou não determinada ferramenta. Então, o grande diferencial de um profissional de ágil é saber qual ferramenta utilizar no cenário ideal. Tá? Esse é um Muito complemento, legal, Jorge. muito legal. E aí fica muito forte a concepção de valor. Inclusive, métodos até são incorporados com a filosofia Lean por trás. A concepção de valor fica muito mais intensa. E no caso dos métodos ágeis,
principalmente com a entrega de software funcionando com frequência, tendo aí uma prioridade, a prioridade à satisfação do cliente. E cliente satisfeito é o que todo mundo quer, é ou não é, Fábio? Exato. E eu gostaria de complementar também o ponto de vista que eu já vi em alguns lugares também, até compartilhando, é a questão do ponto de vista do que a gente chama de C-levels, né? Que é o CEO, CFO, CTO. Então, cada um pode ter um ponto de vista diferente em relação ao ágil. Então, como por exemplo, um CEO, para ele ser ágil, que nem a gente mencionou, é fazer mais rápido. É um ponto de vista. Porque não está tão inserido no ambiente, geralmente, de tecnologia, que utiliza mais esses conceitos. Então, ele tem uma visão, de repente, não tão assertiva. Então, é interessante a gente alinhar, que a gente falou inicialmente, colocar todo mundo na mesma página, para ter direcionamento exato do que o ágil ele abrange. Não só a questão de velocidade, entregar rápido. Como, por exemplo, também temos uma pessoa do financeiro, um CFO, que ágil, de repente, para ele pode ser entregar com custo mais barato. Não, pode ser para ele, mas não é exatamente só isso. Isso é um complemento também. Então, um CTO, que, por exemplo, um responsável pela parte de tecnologia, para ele ser ágil, realmente pode se entregar valor ali agregado. Então é importante todo mundo discernir e estar na mesma página de fato, porque ser ágil, mas a gente vai abranger realmente aí os motivos e o que complementa o ágil como um todo, né? Não só essa questão de ser rápido, Jorge. Legal, legal. E até para a gente fazer uma breve análise, de uma imagem clássica, né? Essa imagem é clássica, acho que todo mundo que já ouviu falar sobre ágil e foi pesquisar isso já viu essa imagem. É uma imagem que representa aí um dos frameworks que é um dos mais adotados no mercado aí de desenvolvimento, que é o framework do Scrum, né, Fábio? E aí essa imagem representa um pouco, de forma macro, aí o ciclo de interações, o ciclo de backlog. E eu lembro até, quando a gente estava trabalhando, elaborando conteúdo, você falou, não, vamos colocar essa imagem inicial. Fala para nós aí, o que você enxerga nessa imagem? Essa imagem, acho que é interessante ela, porque ela representa basicamente um ciclo por completo em relação a um método. No caso, o Scrum é um framework, né, um método específico, é uma ferramenta, um framework que tem diversos processos internos dele, mas é o que a gente está utilizando aqui como exemplo, que é o mais utilizado é o Scrum, a gente utiliza nos nossos times o Scrum. Então, só para deixar claro essa figura, o que ele representa aqui? Ele representa um ciclo de ponta a ponta. Desde o desejo ali, que é o Product Backlog, que é o desejo da parte de negócio em relação ao que ele quer que agregue de valor, então tem uma lista de desejos que eu quero que seja executado e ali no final sai alguma coisa que vai agregar valor para mim. Então, durante esse fluxo aí, a gente tem Product Backlog, que é a lista, temos o Sprint Backlog, que é um evento dentro do framework Scrum, onde a gente tem um backlog, uma lista do que foi priorizado para ser executado, que a gente refinou ali o Product Backlog, e daquilo a gente priorizou alguns itens. Esses itens ali vai ser concebido no Sprint Backlog. Nesse Sprint Backlog a gente tem esse ciclo, que são essas setas aí. Esse ciclo maior de 2 a 4 semanas é um período pré-estabelecido. Então, o Scrum ele prega que a gente pode ter uma execução no período de 2 a 4 semanas, isso varia de acordo com o cenário, com a gestão. E dentro essas 2 a 4 semanas, a gente tem aquele um dia ali que é diariamente a gente está vendo o que está acontecendo. Então, é interessante porque a gente consegue fazer várias coisas aí nessa expansão diária aí em relação a transparência, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente vai falar sobre transparência, inspeção e adaptação. Então, diariamente a gente consegue cobrir esses 3 pilares aí, que são os pilares justamente do Scrum, mas também pode ser não, também tem outros frameworks que utilizam esses pilares aí, não exatamente nessa ordem, não exatamente essa quantidade, mas isso daí é a base primária aí para esse framework e para o ágil como um todo também. Então é bem interessante a gente focar nessa questão dessas bases aí, desses pilares, e vai ajudar bastante no entendimento sobre o ágil como um todo. E no final desse ciclo a gente tem o produto concebido aí, as funcionalidades que foram determinadas para serem construídas, que vai ser a entrega final no período aí, teoricamente, de acordo com um determinado dentro do ciclo de 2 a 4 semanas ali.
que com certeza, a gente vai falar um pouco mais, mas com certeza é um tempo relativamente mais rápido do que um planejamento que a gente está tradicional, quem trabalha com projeto sabe, a gente planeja um ano todo, só que chega lá na semana seguinte, Jorge, já muda todo o planejamento. Então, quando a gente tem ciclos menores de execução, a gente consegue ter mais previsibilidade. Mas isso a gente vai falando mais para frente aí também. Então, os 3 pilares principais são esses, certo, Jorge? Então, olhando esses pilares, transparência, inspeção, adaptação, sem dúvida, são características são aspectos aí que são determinantes para um sucesso aí de negócio, de projeto. E eu me recordo perfeitamente, ao elaborar junto, você até se recordou de um parente seu, de uma parente. Conta para nós essa história, transparência. O que isso tem a ver com algum parente seu, Fábio? Essa questão eu uso justamente para fixar essa base aí, porque não adianta a gente entender o framework, que tem vários processos, várias coisas, mas o importante é a gente entender o princípio. Então, o princípio, a base, porque a gente está fazendo isso, é importante a gente fixar. Então, a gente costuma chamar transparência, inspeção e adaptação, as primeiras letras aí, a tia. Então, quando eu falo para o time, pessoal, lembrem da sua tia aí, que vocês vão lembrar a base, quando a gente precisar recordar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, lembra que a gente precisa ter transparência, inspeção e adaptação. Então é só lembrar da sua tia que você não vai esquecer, Jorge. Olha, eu confesso para vocês que depois dessa abordagem que o Fábio me passou, eu olho para a foto da minha tia, vem a imagem do Scrum automaticamente. Fixou, isso é importante. Está fixado. Mas vamos lá. E agora, quando se fala em transformação, o aspecto transformação ágil tem uma preocupação muito grande aí na questão da autonomia das equipes. Aí vai envolver muito a questão de pessoas. Foco em autonomia de equipes e capacidade dos profissionais se auto-organizarem para o trabalho. Isso daí é muito forte também nesses métodos ágeis, essa questão de auto-organização do time, né, Fábio? Isso é algo que você exercita em prática aí nos projetos. Eu parto do princípio de dividir para conquistar. Então, como a maioria dos frameworks, especialmente o Scrum, uma das premissas é ter um time auto-organizável, autogerenciável, então a gente tenta exercitar isso bastante. Então, o nosso time, a gente divide bastante responsabilidade. A gente tem os seus especialistas em cada área. No meu caso, sou especialista em agilidade, mas a gente tem especialistas em desenvolvimento, especialistas em testes. Mas a gente tem nossa especialidade, mas isso não significa que a gente não possa ajudar uma outra pessoa que tem outra especialidade. Então, com isso, a gente gera autonomia e se alguém se ausenta, outro consegue cobrir. Então, a gente tem... Claro, também, dado a questão da gestão, a gente tem nossa gestão, mas a gente tem muita autonomia tanto do lado do cliente quanto do lado da Prime, que a gente consegue executar nosso trabalho de forma autônoma, deixar isso claro, a gente tem ferramentas que deixam transparente. O próprio framework aí, diariamente, a gente tem nossos eventos que a gente deixa bem claro que está sendo executado, então não precisa ninguém perguntar para a gente, porque a gente já está demonstrando que está sendo executado diariamente. Então, quem quiser entender o que o time está fazendo, é só entrar numa live que a gente está fazendo, né, numa transmissão que a gente está fazendo durante nossas cerimônias, que vai entender o nosso dia a dia aí, Jorge. Exatamente. E aí, a questão da transformação numa organização, pensando aí em vários projetos, vários negócios aí que requerem aí a implementação, é de se esperar que se avalie mecanismos para uma gestão tratar a complexidade de cenários de TI para liderar esses times, entre aspas, ágeis aí. Mecanismo de gestão complexo. Fábio, deixa eu te perguntar, cenário de TI, ele é complexo ou não é? Nem um pouco, né? Sendo bem irônico. Então, a gente costuma falar que é uma matéria exata, só que de exata não tem nada, né? Então, a gente tem várias ocorrências, quem trabalha com tecnologia sabe, problema em produção e tal, que não tem como prever tudo. Então, o importante é a gente ter um processo que a gente consiga atender com a maior tempestividade possível. Então, isso favorece muito a nossa flexibilidade em conseguir atender demandas que não foram programadas, diferente de um planejamento que foi pré-definido durante meses ou durante um ano, que aí você tem que planejar tudo, de repente não tem tempo hábil. Então, a flexibilidade
que a gente tem utilizando o framework e a metodologia ágil realmente compensa bastante em relação aos métodos tradicionais. E com isso a gente não tem tanto medo assim de complexidade, Jorge. Não, é verdade. Até pensando nesses mecanismos em conjunto, a gente optou até para colocar aqui, né, nesse evento uma reflexão numa das abordagens que tem sido muito forte no mercado, acredito que algumas pessoas já, que é a abordagem do Management 3.0, uma abordagem de gestão Management 3.0, que foi de um criador holandês, se não me engano o nome dele é Jürgen Apelo, holandês, que criou essa abordagem. Mas Management 3.0 e a 1.0, isso é uma curiosidade, né, Fábio, que a gente até estava analisando. Management 3.0, que é uma abordagem de gestão, que a gente vai fazer uma reflexão aqui, mas a 1.0, 2.0, isso daí me parece que vem de versionamento, como se fosse versão de software. Versão 1.0, versão 2.0. E aí, fazendo uma análise na 1.0, a versão 1.0 do Management, é uma versão que ele considera um sistema de gestão, até foi estudado aí o início do século XX, o sistema totalmente top-down, né? Gerente totalmente tendo poder, um sistema autoritário. E essa abordagem lembrou bastante aí a época aí das fábricas, a indústria fabril, o sistema industrial automotivo. O que você chama, Fábio, de, entre aspas, apertar parafuso? É isso mesmo? Antigamente era isso, linha de produção. Então, essa questão de você só executar aquilo que você foi determinado para fazer. Eu não tinha que pensar muito, certo? A questão era você executar uma tarefa ali meio que robotizada. Então, o gerenciamento era justamente como você acabou de falar. E isso não era interessante para quem está gerando valor de fato ali, que é a pessoa que está ali na esteira. Mas até então era o que a gente tinha de cenário aí em relação, que nem você falou, da própria Revolução Industrial aí, Jorge. Não, e até a versão 2.0, há quem diga que é uma sutil melhoria. Eu gosto desse exemplo, que algumas pessoas talvez já tenham vivenciado. Você tem um lançamento de um carro, de uma marca que é a versão nova, sei lá, vamos imaginar um Toyota, que é uma das grandes responsáveis aí do sistema Toyota de produção. A pessoa lançou um Toyota lá e a pessoa compra o Toyota, daqui a pouco sai uma versão melhoradinha daquele carro, talvez com o para-brisa uma cor diferente, numa cor mais bonita, pronto, é uma versão nova do carro. E a versão Management 2.0 tem essa sutileza aí entre a 1.0 e a 2.0, tanto que eles até comparam um período aí pós Segunda Guerra Mundial, onde houve uma série de decadências aí na indústria que tiveram que ser reerguidas. Então, havia uma pouca diferença, mas ali já começava a ter um pouquinho as pessoas sendo ouvidas já havia um pouquinho de abertura, mas havia um top-down, né, Fábio? Você até faz uma referência com algumas certificações essa versão? Que aqui ainda o foco não é ainda no executor, no time, no funcionário, que, de novo, é o ponto que a gente vai falar mais na frente, mas é um ponto bem relevante, porque se você não tem as pessoas executando ali, não tem um produto. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer. É interessante estar focando sempre nos 3 P's: pessoas, processo e produto. Então, se você não tem as pessoas engajadas, motivadas, realmente você não vai ter um processo, ela não vai estar engajada em querer executar um processo. E, consequentemente, você não vai ter um produto, porque não tem pessoas para executar satisfeitas. Então, nessa questão que a gente está falando de Manage 3.0, a gente vai chegar nesse ponto, mas a gente já está deixando claro aí o caminho. Então, quando a gente fala do Manage 2.0, ainda estava meio que focado na questão do gerente, no papel dele, onde foi criado algumas certificações, como Green Belt, entre outras, aqui mais focado para a gestão. Então, dedicada ao processos de gestão, não ao processos de lidar com pessoas, que é onde entra o Manage 3.0, Jorge. Rapaz, aí sim, o 3.0 foi uma revolução. E por que muita gente
associou essa abordagem 3.0 com os métodos ágeis. Então, elas estão intimamente ligadas. Porque ao analisarmos as características aqui, vamos olhar. Ó, primeira característica, o que alguns chamam de braços do Management 3.0. Energizar pessoas. Rapaz, esse é um tema que necessitou. Aí o foco já começa a ir mais para a pessoa que vai trabalhar diretamente na operação. Exato. A questão de energizar pessoas é uma premissa importante, que nem eu falei, se você não tem pessoas, você não tem processo, não tem produto. Então, você conseguir deixar uma pessoa do time, ou time, satisfeito, tanto em relação... Obviamente, todo mundo tem interesse em questão financeira, mas às vezes não é só isso. Às vezes você precisa focar também no ambiente, focar nos desafios para a pessoa, dar feedbacks, que é muito importante. Isso energiza de fato. E, Jorge, aqui a gente pode até adiantar aquele nosso exemplo, né, do chocolate, que a gente sempre... Rapaz, não tem exemplo melhor, hein? Você viveu na prática isso aí, não foi? Exato, é um exemplo que a gente pode citar aqui rapidamente. Nosso time no começo lá, atendendo nosso cliente, a gente foi surpreendido, acabamos de fazer uma entrega, aí a gestora da área nos chamou numa sala lá, meio que nos enganando. Aí quando voltamos para nossa mesa, tinha um chocolatinho talento na mesa de cada um, agradecendo a primeira entrega. Então foi uma coisa que eu realmente... o chocolate talento. E disse com um bilhetinho ainda falando, você é um talento, e falando de cada um, meio que direcionado. Então foi uma coisa que, assim, foi surreal para o time, porque a gente já vinha de ambientes mais complicados. Então quando a gente vê isso, por parte de cliente, deixando bem claro, então o cliente reconhecendo o trabalho do time, o pessoal começou a trabalhar bem melhor, e até hoje é assim. A gente está mais de um ano no projeto, entregando várias coisas, todo mundo engajado. Às vezes um simples fato de você fazer um gesto realmente energiza e tem um potencial tão grande de você fazer as pessoas produzirem melhor, que o investimento é muito pequeno pelo resultado, entendeu? Então, uma simples palavra ali realmente tem um poder excepcional. Então, esse é um exemplo que eu mesmo fui surpreendido. Chegou na nossa mesa e o pessoal agradecendo tudo. Até o nosso gestor aí da Prime também ganhou. Então, foi bem interessante. É um exemplo aí real. Realmente, o pessoal até hoje comenta sobre isso. E várias vezes também, a gente tem vários agradecimentos. Realmente, o ambiente que a gente está hoje realmente faz toda a diferença. E se você perguntar para qualquer pessoa do meu time se tem interesse em ir para outro projeto, não, porque todo mundo está feliz do jeito que está. E não é por questão de financeira nem nada, é questão de ambiente, de pessoas, de convívio. Então tá bem satisfatório, Jorge. Legal. E entra também nessa questão de ambiente a questão do empoderamento de equipes, né? Dar às pessoas autonomia para se trabalhar. Esse ponto aí eu sempre gosto de colocar, que nem nós citamos, o Management 1.0, 2.0, ele tem a forte figura do gestor, do gerente autoritário, do gerente. Mas aqui, no 3.0, na abordagem, não quer dizer também que o gerente não precisa mais existir. Acaba o gerente, não precisa mais de gerente, não precisa mais de gestor. Na verdade, ele vai existir aqui de forma... Olha, esse é um termo bonito que eu andei observando em mercado, que estão usando, hein? De forma ressignificada. Ressignificar o papel do gestor, do gerente. E isso, nas equipes ágeis, a questão da autonomia para até a questão da auto-organização que nós comentamos, né, Fábio? É fundamental, né? Exato, e essa ressignificação tem temas que é direcionada a um gerente, a um gestor, que o objetivo aqui também não é fazer microgerenciamento. Então, às vezes, alguns erros que acontecem de gerente é fazer microgerenciamento. Então, eu até cito aqui, eu citar o Steve Jobs, que falava, a gente contrata gente inteligente, gente capaz, para eles nos dizerem como que a gente tem que fazer. Então, cada um de nós tem sua especialidade. Então, a gente contrata profissionais, especialistas naquilo,
para empoderar ele de fato. Então, tem que confiar naquele profissional. Se eu avaliei ele, entendi que ele faz sentido naquele cargo, então, realmente, ele tem até mais conhecimento do que eu. Eu tenho especialidade em tal coisa. Eu só tenho especialidade em agilidade. Então, eu posso conhecer outros temas, como, por exemplo, desenvolvimento Java, mas se eu contratar um arquiteto, eu não vou querer ensinar um arquiteto a ter mais entendimento do que eu. Tenho que empoderar a pessoa para ele realmente me dar mais retorno. Sim. Então, essa questão de novo, é o dividir para conquistar. E nesse ponto, a gente elimina a questão do microgerenciamento e deixa o gestor se importar com o que realmente importa para ele, não no dia a dia do time, mas questão de negociação financeira, contratos, tipo de coisa que realmente foge um pouco à alçada do time que executa as entregas, Jorge. Legal, ótima análise. E aí, questão de restrições em projetos ágeis, com curtos ciclos, até pode interagir com outras equipes, aí envolveria um pouquinho de ágil escalado. Restrição é o que não fala. Bom, todo projeto tem diversas restrições, né, Fábio? E esse alinhamento fica mais intenso aqui na questão do 3.0, né? Quando a gente fala de autonomia, muitas pessoas entendem, mas o time vai fazer o que quer, na hora que quer, não é exatamente isso. Então, dentro do Manage 3.0, só para deixar claro também, a gente está falando tudo isso daqui antes de falar do 7 motivos, porque faz muito sentido. Se não existisse metodologia ágil, alguns frameworks, o Manage 3.0 seria o conceito excelente para a utilização em substituição ao ágil. Então, a gente está falando isso porque o assunto converge muito. E hoje a gente tem muito claro isso, e a gente exercita muito isso diariamente. Então, a gente consegue juntar as questões dos processos ágeis com os braços que a gente está falando aqui do Manage 3.0, que está funcionando muito bem. Então, a gente está exemplificando isso para deixar claro que vai convergir em determinado momento, Jorge. Então, quando a gente fala de alinhar restrições, aquela questão, a gente tem certa liberdade, mas a gente tem que saber o limite até onde a gente vai. Que a gente acabou de falar de alçada, a gente tem alçada até tal coisa. A partir de certo momento, o gestor toma decisões estratégicas, enfim, contratos. Então, alinhar até onde o time pode ir, até tal onde o especialista pode ir, o que a gente tem que fazer, qual o objetivo, senão, com liberdade, sem restrições, vira caos. Então, isso tem que ficar claro, nosso objetivo aí e onde a gente tem que chegar. Então, alinhar restrições é essencial dentro do nossa gestão aí 3.0, Jorge. Bem legal. E a parte de desenvolver competências, isso é algo que também ganha muita força aí nessa abordagem, onde se espera-se que as equipes tenham a capacitação necessária para poder desenvolver os trabalhos. Isso já era bem cuidado nos demais sistemas, mas aqui ele vai ganhar um destaque significativo. Até porque, né, aí fazendo o link que você citou, com os processos ágeis, surgiram aí no mercado diversas certificações, diversas competências para poder se especializar na execução do trabalho. Uhum. Uma coisa importante aqui é o feedback constante, a gente entender qual que é a necessidade da pessoa e tentar direcionar e ajudar a desenvolver aquela competência que ela quer ter. Tem um exemplo no nosso time, dois exemplos, para falar a verdade. Um é o nosso líder técnico, que a gente teve que adaptar nosso cenário lá para ele também entender de negócios. E é uma coisa que ele queria. A palavra adaptação aí já sendo usada. Exato. Adaptou. Adaptamos e deu muito certo. Então a gente criou um leque maior de habilidades. E uma frase que eu gosto bastante é aquela coisa, né? Ou você aumenta suas habilidades ou você diminui suas expectativas. E quanto mais você aumenta as habilidades e consegue desenvolver competências, mais requisitado você vai ser. Então, esse exemplo que eu tenho do nosso time lá, o líder técnico, que está sendo um representante de negócio, faz todo o entendimento, então ele já consegue entender a parte de negócio e já vislumbrar ali a solução técnica e passar ali com o líder técnico que ficou responsável com o time para desenvolver. Então, deu muito certo, porque a gente tinha um gap em relação ao entendimento de negócios por parte do nosso cliente, né? A gente tinha que adaptar algumas coisas, até por conta de planejamento interno lá, mas a solução foi muito legal. Outro exemplo que temos também é um desenvolvedor de alta plataforma, mainframe, também que está se adaptando aí, desenvolvendo habilidades e competências em relação ao desenvolvimento de
Então ele vai ter um leque maior de habilidades também que vai permitir ele atuar em diversas frentes também e ser, consequentemente, mais requisitado. E ambos estão muito contentes porque estão desenvolvendo essas competências e estão cada vez tendo mais foco, destaque e, consequentemente, mais conhecimento para eles mesmos. Legal, legal. Aí tem a questão da estrutura. Aumentar a estrutura, aumentar a capacidade aí afinal de contas, a gente está falando de uma transformação também aí por trás, né? E essa concepção também, Fábio, você observou que ao longo, desde que você entrou na Prime e você assumiu alguns projetos, você tem observado que eventualmente você tem uma necessidade de aumentar a equipe, aumentar competências, aumentar, enfim. É uma preocupação que se deve ter. Exato, é importante. Isso também consequência de um trabalho bem feito. Quando você necessita aumentar sua estrutura, significa que você está sendo mais demandado. Então, quando você identifica, nossa, eu tenho uma série de coisas aqui para atender, mas não tenho capacity, então isso tem que ser quanto capacity que eu tenho para atender. Então, consequentemente, tem que aumentar sua estrutura. Então, a gente também já passa por algumas situações que a gente está sendo mais demandado e, consequentemente, a gente coloca para a gente ter alguns profissionais, aumentar nosso capacity para atender a necessidade do cliente com qualidade. Então, não adianta a gente querer abraçar o todo também sem ter capacidade. Então, a gente tem que alinhar as necessidades, entender o objetivo e, consequentemente, aumentar a nossa estrutura para atender o que for necessário, Jorge. Legal. E aí, como último braço, entre aspas, do management, melhorar. Olha o Kaizen aí, olha o Kaizen aparecendo. Como você mesmo diz, né, Fábio? O Japão criando escola, japonês criando escola, Kaizen, mudar para melhor. E aí a melhoria contínua. Exato. Não basta... Se usa em tudo, né? Não só em projeto. Isso vale para a vida, né? A gente até cita exemplos até de saúde mesmo, a gente entende que de repente a gente está... não basta ficar conformado, a gente tem que tentar sempre melhorar um pouco, procurar, isso daqui tá bom, realmente tá bom? É sempre fazer essa autoavaliação, tanto profissional, quanto projeto, quanto pessoal, para saber o que você pode melhorar. Sempre tem um momento, uma situação ali que você pode melhorar. Então, esse momento de reflexão aí é muito importante para saber o que a gente pode melhorar, consequentemente, ser mais competitivo. É isso aí. Então aqui a gente fez uma análise aí breve do Management 3.0, porque entendemos, de fato, tem total relação como um mecanismo a ser uma abordagem muito interessante para uma transformação, que a transformação não é algo simples, transformação é uma mudança grande de uma organização para processos aí ágeis. E aí, Fábio, nós chegamos aí aos 7. Vamos começar a abordar esses 7 motivos? Vamos para o primeiro? O que você acha? Vamos lá, 7 números cabalísticos, hein? O primeiro motivo, vamos para poder implementar. Aumento na capacidade e agilidade para absorver mudanças conforme a intensidade da dinâmica empregada no mercado de tecnologia. Olha, a gente sabe que projeto normalmente tem mudanças. Agora, o mercado de tecnologia, Fábio, qual a sua visão? Ele é ou não é dinâmico? Muito. Então, a gente tem cada vez mais competição, a gente pode perceber isso em vários segmentos, varejo, financeiro, cartões, a gente pode citar o exemplo aí da corrida das maquininhas. Então, a gente tem várias coisas que, se você não se adaptar e correr atrás, realmente vai ficar para trás. E digo mais, essa questão, esse item é importante, somente em relação à adaptação não só do mercado, de novas necessidades, mas de cenários também. A gente pode citar até o próprio exemplo da pandemia que a gente está trabalhando hoje. Então, a capacidade de você absorver mudança, a gente tem exemplificada até nessa situação que a gente está fazendo aqui, certo, Jorge? Que normalmente a gente faria uma turma presencial, então a gente se adaptou ao modelo virtual para conseguir fazer nosso trabalho, muitas vezes até de forma mais eficiente, por conta da abrangência que a gente consegue ter, de espaço, de pessoas, cada um pode estar em qualquer região, a gente pode abranger várias pessoas. Então, o ágil prega muito isso, essa questão de a gente absorver mudanças, seja mudança de mercado, economia,
cenário. Então, eu digo que nossa experiência na pandemia agora, a gente não sofreu tanto, eu digo até que a gente não sofreu justamente por conta dessa questão de a gente conseguir se adaptar a cenários. Então, a gente conseguiu até potencializar eventos, nossa comunicação melhorou muito, nossas entregas continuam eficientes, até um pouco mais até. Obviamente que isso depende de um bom direcionamento, um bom planejamento também, e um time engajado principalmente, mas de forma nenhuma, se a gente não utilizasse o conceito de agilidade, as ferramentas que os frameworks não dispõem, a gente teria muito mais dificuldade. Então, a gente está passando por esse cenário aí, vamos dizer, bem tranquilo por hora, Jorge. É verdade. E aí, indo para o motivo 2, a questão do time to market. O valor do negócio entregue com frequência, conforme a priorização determinada pelo cliente. A gente até fez um comentário na introdução e entendemos que isso é um bom motivo. O tempo de mercado. Tem um exemplo do Pix recentemente, né, Fábio? Que você fez uma análise, você fez uma relação com esse motivo aí. Exato. O Pix, entre outros, então, quando a gente trabalha no setor financeiro, a gente tem várias regulamentações do Banco Central, do governo. Então, tem coisas que, às vezes, não tem tanto tempo hábil que você tem que correr. Já passei por alguns projetos que o pessoal trabalhando quase 24 horas para conseguir atender uma determinação do governo, porque é regulatório, não tem como fugir. Então, se a gente também tivesse um planejamento fixo também, imutável, realmente teria mais dificuldade. E como a gente consegue ter essa flexibilidade de repriorização de assuntos que vão agregar para o negócio de uma forma mais curta, então isso facilita bastante o time se adaptar para uma mudança de um escopo que estava trabalhando numa situação para conseguir, de repente, focar numa nova priorização que foi feita no período mais curto de tempo. Então, a gente acaba modularizando algumas entregas, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é a questão de granularizar, entregar em partes. Então, de repente, surge uma demanda nova que a gente estava executando, mas a gente tem que parar uma antiga para executar uma nova, e isso não vai ser tão impactado, porque a gente tem esse planejamento aí mais curto que viabiliza isso, principalmente essa questão do time to market, que hoje a gente entende que de novo, o mercado está muito competitivo. De repente, uma empresa lançou um produto, a outra, se não correr atrás para lançar, fica para trás. Vê isso muito em instituição financeira, mas varejo também tem. Então, várias coisas surgindo, ainda mais nesse cenário atual que a gente tem de pandemia, está surgindo várias soluções. Isso está sendo viabilizado justamente pela área de tecnologia, que está tendo que desenvolver muita coisa, muita coisa. Mas, de novo, a gente está falando de metodologia ágil, mas a gente fala muito de software, mas a gente pode se aplicar em qualquer outro nicho de negócio, tanto seja vendas, RH, varejo. Então, é toda uma questão de entender o conceito e adaptar ao nicho de negócio ali, Jorge. Legal, legal. E até indo para o motivo 3, olha os ciclos incrementais que você citou, né, a granularidade. A maior produtividade com essa aplicação desses ciclos durante a execução do projeto. Isso daí, aumentar uma produtividade e vai agregar muito valor na questão das entregas. E até você fez uma... Você gostou bastante dessa imagem, que eu me lembro, hein? Foi ou não foi? Fábio? Alô, Fábio? Oi, deu uma cortada aqui para mim, Jorge, desculpa. Não, tudo bem. Eu estava comentando que você gostou bastante dessa imagem aí, por esse motivo. Ela tem relação aí com essa questão da produtividade em aplicação de ciclos incrementais? Aqui parabenizando novamente o pessoal aí do marketing. Realmente a imagem ficou bem legal, tudo a ver com o tópico. Então, quando a gente fala de produtividade, entregas incrementais, é um exemplo esses bloquinhos, né? Entendo que cada interação, cada entrega dentro do ciclo de 2 a 4 semanas é um bloquinho desse. A gente entende que cada bloquinho desse agrega um valor para chegar no objetivo maior. Então, a gente tem uma escadinha. Imagine que a cada ciclo de 15 dias, a gente está entregando um bloquinho até chegar naquele objetivo final ali. Então, isso viabiliza muito. Então, citando até um exemplo também que eu tenho, que eu passei, eu tinha um cenário lá que o cliente ele era um projeto de URA, então ele tinha necessidade de desenhar o fluxo de toda a URA.
de uma instituição financeira. Imagina o tamanho disso. Nossa. Só que nunca conseguia priorizar isso porque ele tinha outras demandas em paralelo também que não podia parar. Não, você prioriza isso, mas também tem que fazer isso. Tá, então, de novo, aquela questão do capacity, tem que ter o capacity, mas não podia aumentar o capacity também, porque não tinha verba. Então, tinha que fazer tudo. Como a gente ia fazer? Olha a eu sugeri, adaptação aí surgindo de novo, né? Olha a adaptação surgindo aí. Aí eu sugeri para ele, vamos exercitar, de fato, a questão de entregas incrementais. Então, você tem uma necessidade que não pode ser priorizada e você quer fazer todo esse fluxo de URA aqui também, que vai demorar meses. Ele queria fazer um planejamento de mais de 6 meses. Falei, o que você acha de a gente, em vez de fazer um planejamento de 6 meses, que a gente não tem visibilidade em depois dos desafios, a gente fazia planejamentos curtos de a cada 15 dias. Cada 15 dias eu te entrego o que você está priorizando aqui de outras demandas e um pedacinho de cada pedaço da URA documentado. Ah, dá para fazer isso? Não, com certeza. Então, a cada ciclo, eu continuava trabalhando o que era prioritário e, paralelamente, a gente incluiu no nosso capacity, nosso planejamento, vamos incluir aqui esse pedaço da URA, vamos falar só da parte de atendimento de cartão de crédito, vamos falar só da parte de atendimento de, sei lá, FGTS, entendeu? E a gente foi entregando de pedacinho em pedacinho até entregar o todo no final, porque a cada integração ele também via o valor agregado, não precisava esperar 6 meses, 1 ano para ver o todo, ele já conseguia ir validando. Então, um erro muito frequente é quando a gente tem um planejamento muito longo, aí chega na frente, não era isso que eu queria, aí joga tudo fora, eu já vi isso acontecer também. Então, quando a gente tem uma visibilidade em curto prazo, a gente consegue ir já validando isso para chegar no fim lá ter o valor agregado como todo entregue, Jorge. Até pegando o link dessa sua última colocação, que complementa o motivo anterior, da questão da previsibilidade e assertividade desse planejamento. Com certeza, tudo a ver. Ter uma assertividade num planejamento, você citou um exemplo de uma URA, você ter os planejamentos menores, a assertividade que você vai ter na entrega dentro de 15 dias, acredito eu que seja maior do que dentro de 6 meses. Com certeza, porque ali ele já está validando, já pegando, falando do item 4, porque a gente já vai estar validando se está adequado ao que o cliente espera. Porque muitas vezes ninguém fala nada, não tem a inspeção diária, né? Não tem a transparência, não tem a adaptação, porque diariamente está vendo se aquilo ali está correto. Se não estiver correto, a gente adapta para poder dar certo, ou a gente identifica algum risco para poder direcionar. Então a gente consegue ter muito mais previsibilidade, porque chega de repente depois de 6 meses, não era nada disso que eu queria, volta tudo de novo, faz tudo de novo, ou toma multa porque não era isso que eu queria. Então isso facilita muita coisa e evita muito transtorno também. Legal. Também alinha as expectativas. A gente tem uma expectativa, não, vai entregar tudo lindo e maravilhoso. Chega no final, 6 meses, 1 ano, é nada daquilo. Mas quando a gente diminui a expectativa para um período mais curto, com um incremento ali que a pessoa entende que é um pedacinho que é relevante, que vai fazer sentido para ela, ela entende que aquilo está certo, cara, isso daí já vai dosando a expectativa e aumentando cada vez e mostrando também o trabalho bem feito. Então é muito positivo isso daí para o todo. Legal, exatamente. Então já falamos aí do motivo número 4, vamos para o número 5. Esse é um dos motivos que o Fábio também gosta bastante, quando se fala principalmente na palavra simplicidade. Transparência, que é um dos 3 pilares que nós já citamos, né? Da TIA, é o T da TIA. Maior transparência e simplicidade das tarefas dos processos envolvidos. Isso daí é algo que faz com que as pessoas entendam nitidamente aquilo que deve ser executado para poder chegar a ser um sucesso de uma sprint, por exemplo. Simplicidade, eu sempre acredito que é a chave. Quando a gente tem projetos complexos, situações complexas, acho que o princípio é a gente tentar quebrar as situações complexas em situações mais simples. Isso que a gente tenta exercitar no nosso time também. Então, falar de uma forma objetiva, simplificar, às vezes a gente acaba complicando demais, então a gente tenta sempre seguir essa questão da simplicidade. Então a gente também entende que às vezes o que complica são processos e ferramentas. Isso é que a gente vê até, a gente tem um documento, né, que é um manifesto ágil elaborado por diversos profissionais aí nos anos 90 ainda. Início do 2000, né? Início dos 2000, verdade.
Aqui já Então, faz isso 20 anos, meu. parece Cara, que foi ontem à tarde. fala de 2000, já passou 20 anos. É. Então, nisso, a gente tem algumas premissas ali que a gente entende que faz muito sentido. Então, quando a gente fala de simplicidade, que é uma das premissas, mais interação pessoal do que ferramentas, isso realmente a gente vê que é eficiente na prática. Então, como a gente tem, dentro do Scrum, que a gente tem os eventos ali, a gente tem um evento diário, que a gente chama de Daily Scrum, que a gente justamente exercita essa questão da transparência, exercita a questão da adaptação, e a conversa cara a cara, no caso agora na frente do computador, também isso não inviabiliza, acho que até potencializa, porque a gente consegue colocar mais pessoas numa sala, então a gente consegue ter mais efetividade, principalmente na comunicação, que a comunicação é um dos fatores também que gera muito situações que a gente pode errar. Então, quando a gente comunica de uma forma efetiva, dentro daquele processo, dentro daquele evento que a gente tem pré-estipulado, dentro da metodologia, dentro do framework ali, a gente consegue ser muito assertivo. Então, a gente falando de forma simples, objetiva, a gente consegue fazer a pessoa entender, a gente consegue mitigar risco, a gente consegue transparecer para o cliente a evolução nossa do dia a dia também, Jorge. Muito legal. E coisa melhor, você até deu um exemplo, quando nós abordamos aí o Management 3.0, não tem coisa melhor do que trabalhar num bom ambiente, ter um bom ambiente de trabalho. Você citou até que tem pessoas que, se pintar a oportunidade de outro projeto, não quer mudar de projeto. Já estão felizes, estão contentes. Uma convivência num ambiente colaborativo. E a adoção de processos ágeis numa transformação, ela é uma tendência que esse motivo seja concretizado em fato. Uhum. Acho que esse item 6 é o principal motivo para a gente ter o sucesso de um processo ágil, que é o engajamento. Não adianta você estabelecer a partir de amanhã o time chega com um processo novo. Eu sempre costumo falar nos times que eu chego, eu estou aqui para propor, não para impor. Então, quando a gente impõe, a gente tira as pessoas da zona de conforto. Então, a gente tem que instruir e mostrar realmente o valor agregado daquilo e, de fato, o que pode ser de benefício. Então, quando a gente tem o engajamento das pessoas, então, partindo do princípio, a gente tem que engajar para o processo funcionar. Se as pessoas não estão engajadas, realmente a gente não tem um processo satisfatório. Então, isso tem muito a ver com o conceito do Management 3.0, que tem todos aqueles princípios lá, que se forem executados corretamente, com certeza a gente vai ter um time engajado, uma organização engajada e, infelizmente, quando a gente parte de baixo para cima, geralmente não funciona muito. Já passei por isso também, de a gente botar soluções, tentar fazer, de repente a gestão, não, isso não vai funcionar, aí você toma um banho de água fria e tal, isso já aconteceu. E funciona justamente quando vem top-down, que nem as empresas estão fazendo agora. As consultorias estão, não, já ouvi falar, vamos queimar a ponte do tradicional e trabalhar com ágil. Eu acho assim, acho que a gente tem que analisar o cenário. Eu acho que tem coisas do modelo tradicional, como até gestão financeira, que não é tão previsível dentro do modelo ágil, que a gente pode trabalhar até em paralelo. Mas, com certeza, para a execução, a gente tem muito mais assertividade aí, todos aqueles princípios do TIA aí dentro do modelo ágil, Jorge. Perfeito, perfeito. E até você citou algumas vezes a palavra riscos, que tem total relação quando a gente fala no nosso 7º motivo, mitigação de riscos mais efetiva. Afinal de contas, a disciplina de riscos, ela prevê aí são diversas, inúmeras fontes de riscos. Nós citamos algumas fontes que podem gerar riscos para o sucesso, mas além dessas fontes podem surgir outras, enfim. Tem uma série... É muito simples. Deixa eu te perguntar, Fábio, os projetos que você trabalha, têm riscos? Tem bastante, né? Tem bastante. Então, quando a gente falar de risco, pode surgir risco a todo momento, né? Deu um problema em produção ali, que para cliente está acessando o internet bank, alguma coisa assim, e a gente tem que precaver. E com isso, o que realmente a gente consegue mitigar aos eventos diários.
Nem, por É exemplo, uma boa ação, né? a dele, que ali eu, como gestor de outros projetos que eu passei, até não sendo um Scrum Master dedicado, mas como responsável por vários times, eu participava das deles justamente com o intuito de mitigar risco. Então, ali você sabe se determinada pessoa está com um problema que vai afetar ali na sua entrega, consequentemente, vai impactar alguma coisa para o cliente. Então, a gente já consegue mitigar diariamente, a gente não espera acontecer. A gente tem aquele conceito de errar rápido e acertar rápido. Então, dentro dos eventos do Scrum, por exemplo, a gente consegue mitigar muita coisa. Eu já peguei muito problema que se eu deixasse para final de sprint, não, ia dar muito problema. Então, diariamente, a gente consegue ter essa visibilidade aí para saber o que está andando, o que está errado e ter plano de ação para poder corrigir o quanto antes, Jorge. Legal, legal. Com isso, Fábio, nós conseguimos aqui expor aos participantes os 7 motivos aí que nós identificamos como principais aí para uma transformação ágil. Então, agradeço de coração a todos pela participação do evento de hoje. Agradeço ao Fábio pela parceria por mais um evento aí realizado. Desejo a todos um ótimo almoço e uma excelente tarde. Muito obrigado. Gratidão. Um abraço. Muito Tchau. obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Parabéns. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau.